Nós, semana passada, fizemos uma breve introdução sobre o Shabat, com alguns psukim, qual é o sentido do Shabat na vida judaica. Esse material nós temos disponíveis já em vídeo, né, para quem não fez parte da primeira aula. Porém, hoje nós continuaremos fazendo uma introdução sobre o Shabat. O que é o Shabat? O Shabat, na vida judaica, ele é o centro. Pois o Shabat, ele guardou Israel por todas as suas gerações passadas, até chegarmos hoje. O Shabat, ele se torna o centro da vida judaica, porque tudo acaba girando em torno dele. Então, nós acabamos, desde o domingo, ao terminar o Shabat, nos preparando para o próximo Shabat. E é no domingo mesmo, ao terminar um Shabat, nós já devemos nos preparar para o Shabat seguinte. Mas da onde veio essa ideia de Shabat? A ideia do Shabat, ele já está na mente do Criador desde o princípio da criação. Como nós sabemos isso? Nós vemos no texto de Bereshit, Vaivarai Elohim, et hashamayim veit haaretz vechol tzevaam. Então nós vemos desde o princípio da criação que Hashem diz, e criou Hashem os céus e a terra e todos os seus exércitos. E aí ele descansa, ele cessa de criar e descansa. Então, não quer dizer que desde o início da criação ele havia sido ordenado para os filhos de Israel, muito pelo contrário, no início da criação foi criado o conceito de descanso e não o Shabat como descanso. O Shabat, ele é ordenado de fato para Israel quando Israel foi tirado do Egito. Então, quando Israel foi tirado do Egito, Hashem dá o Shabat como uma prova de que agora Israel não era mais escravo e nem tornaria a ser escravizado em nenhum outro momento mais de toda a história da humanidade. Prova disso é que Israel, por pior que tenham sido as calamidades que tenha passado, não tornou-se a ser escravo novamente. Então o Shabat é para Israel como uma medalha de libertação. Okay? O Shabat, ele nunca foi esquecido por Israel. Jamais foi esquecido por Israel. Então, geralmente, a gente vê algumas pessoas perguntando, mas nós temos a certeza de que hoje é o Shabat da criação, nós temos certeza que o mesmo Shabat que Hashem falou para Adão e Havá, que era o Shabat, é o mesmo Shabat hoje, como que nós podemos ter a certeza? E tem, para vocês terem uma ideia, tem pessoas no Brasil, com certeza muitos de vocês já tiveram contato com essas pessoas, que falam, existe um Shabat, que é o Shabat da lua, é o Shabat do ano, é o Shabat do mês, é o Shabat da... É uma loucura, porque as pessoas, de fato, essas pessoas não têm nada a ver com o judaísmo. São pessoas que não têm conhecimento nem sequer da Torá ou da Tanakh ou da história de Israel para poder afirmar uma aberração religiosa dessas. Então, como nós temos a certeza de que hoje, o Shabat que nós temos hoje, é o mesmo Shabat de que Hashem disse para Moshe, hoje é Shabat. Ou que seja da criação. Porque se a gente for falar, mas existiu um Shabat na criação, e Noah tinha calendário dentro da arca, ele ficou lá trancado, ele perdeu a noção de dias. Como nós sabemos que hoje é o Shabat da criação? Ou é o Shabat de que Hashem descansou de fato? Ou é o Shabat de que Hashem falou para Moshe, hoje é Shabat? A prova contundente de que hoje todo Israel guarda o mesmo Shabat é que por 40 anos Israel teve que cessar de colher o maná no Shabat. Então, se antes do Egito, antes de Israel ser liberto do Egito, existiu no conceito de Hashem um Shabat, e depois quando Israel ele é liberto do Egito, o Shabat é dado como alahá, como mitzvah, como poderia agora Hashem não dizer para o povo de Israel que dia seria esse chamado Shabat? Então, como nós sabemos que de fato esse Shabat que nós temos hoje é o Shabat de que Hashem, esse Shabat é o Shabat de que Hashem ordenou para Moshe que seja descansado, porque após a ordenação, durante 40 anos consecutivos, Hashem cessou de mandar o mar no Shabat.
Então, isso ficou gravado de tal maneira em Am Israel que seja os judeus encontrados no meio da Etiópia, sejam os judeus encontrados na China, sejam os judeus encontrados na Europa, os Sfaradi, Marroqui, Temani, Mizrahi, todo e qualquer tipo de judaísmo que exista no mundo hoje, judaísmo, não existe nenhum tipo de dúvida de que esse Shabat que existe hoje é um Shabat. E mesmo as pessoas, os judeus, ficando séculos de um lado do mundo sem falar com os judeus do outro lado do mundo, quando se encontram, não iam falar, mas Shabat é depois de amanhã. Não, Shabat é hoje. Não existe isso. Então, essa é uma prova contundente, sem deixar vestígios de dúvidas, de que o Shabat é o Shabat. Então, existe uma história, uma pequena história para dar a introdução no nosso estudo de hoje, de que existia um imperador chamado Adriano, e ele vivia na mesma época que o Rabi Yehoshua ben Hananiah. Na sua época, ele disse, mais vale um morto ou um vivo, a lei de um morto, a lei de um vivo, porque Moshe Rabbeinu, ele está morto, e eu estou vivo. Por que vocês seguem a Torá de vocês e não seguem as minhas leis? E Rabi Yehoshua ben Hananiah disse, porque as leis da Torá foram dadas por Hashem, e Am Israel segue as vontades de Hashem, que foram ordenadas por meio de Moshe Rabbeinu. Aí o Adriano ficou muito revoltado com essa ideia. Como pode? Eu sou maior do que Moshe Rabbeinu. Aí eles fizeram um desafio um com o outro. E aí o Rabi Yehoshua ben Hananiah disse, imperador Adriano, então vamos fazer o seguinte, ordene para o seu povo que não acenda fogo num dia da semana, na quinta-feira, na quarta-feira. Vamos ver o que acontece. Porque para Am Israel foi ordenado não acender fogo no Shabat. E no Shabat, todas as pessoas de Am Israel cessam de acender fogo. E o rei Adriano o imperador Adriano foi e ordenou para o seu povo que, de fato, era para que cessassem de acender fogo no dia da semana, e não cessaram, enquanto Am Israel cessava de acender fogo no Shabat. Então nós vemos que, por ser uma ordenação de Akadosh Baruch Hu, todo Am Israel sempre guardou e sempre manteve as mitzvot de Hashem intactas. Ok? Da onde nós tiramos Shabat? Mas é Shabat. Está liberado, quem quiser falar no microfone pode falar da onde nós tiramos as proibições de Shabat? Essa é a minha pergunta. De onde nós tiramos as proibições? Da construção do templo? Da construção do templo, ok. Então, mas por que nós tiramos da construção do templo? Qual que é a lógica? Eu já respondi uma, passa a vez. Próximo. Qual que é a lógica de Hashem falar? Criação, Rabi Lopes. O processo de criação. Tá, ok. Criar algo. Mas como nós sabemos que o templo tem ligação com o Shabat? A construção do templo tem ligação com o Shabat. Como nós sabemos uma coisa dessa? Porque o Eterno ele dá uma ordem expressa de nem sequer montar o templo no Shabat. Exatamente. Muito bem, Eliarro. Então nós temos em Shemot Parashat Yitro, a ordenação dos Aseret Adibrot. Nos Aseret Adibrot, os 10 pronunciamentos, nós encontramos a ordem. Lembra-te do dia Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. 6 dias trabalharás, farás toda a sua obra, mas o 7º dia é Shabat para Hashem, teu Deus, no qual tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu animal e o prosélito que estiver em teus portões não farão nenhuma obra. Porque Hashem fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há em 6 dias. Repousou no 7º dia. E por isso abençoou o Shabat e o santificou. Aqui está dizendo não fará obra, muito bem traduzido. Porque o Shabat não é uma questão de trabalhar ou deixar de trabalhar. Porque no Shabat nós devemos cessar de fazer obras. No próprio livro de Shemot, no capítulo 31,
eu vou ler 5, 6 passuquim para vocês, tá ok? Assim se encontra escrito quando Hashem vem e dá a ordem de construir o Beit HaMikdash. E falou a Moshe dizendo, olha, chamei pelo seu nome a Betzalel ben Uri, neto de Ur, da tribo de Eudá, e fiz com que ficasse repleto de Ruach Elohim em ciência, em inteligência, em saber de todas as artes, para passar pensar em obras de mestre e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e na arte de gravar pedras de engaço, e na de entalhar madeira, para fazer toda obra. E eu, eis que designei juntamente com ele a Oliave ben Alishama, da tribo de Dan, e no coração de todo sábio pus sabedoria, e farão tudo o que ordenei. A tenda da reunião, a arca do tabernáculo, o tampo que está sobre ela, e todos os objetos da tenda, a mesa e seus objetos, o candelabro puro e todos os seus objetos, e o altar de incenso, e o altar de oferta, de elevação, e todos os seus objetos, o lavatório, a sua base, as vestimentas do serviço, as vestimentas da santidade farão o sacerdote, e as vestimentas de seus filhos para servir, e óleo de unção, e o incenso das especiarias para a santidade. E farão tudo como ordenei. E o Eterno falou a Moshe, dizendo, e tu fala aos filhos de Israel, dizendo, de certo, meus Shabbatot, no plural, guardareis, pois este é um sinal entre mim e vós, por vossas gerações, para saber que eu sou o Eterno, que vos santifica. E guardareis o Shabat, que santidade é ele para vós. Aqueles que profanarem serão mortos, porque todo aquele que fizer nele trabalho, a sua alma será banida do meio de seu povo, que receberá carrete. 6 dias trabalharás e no 7º dia será Shabat de descanso, santificado para Hashem. Todo aquele que fizer trabalho, uma melachá, no Shabat será morto. E os filhos de Israel guardarão o Shabat para fazer do Shabat uma aliança perpétua por suas gerações. E ele é um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre, de quem 6 dias o Eterno fez os céus e a terra, e no 7º dia folgou e descansou. Foi um pouquinho longo, foram 17 psukim, na verdade, tá ok? Então nós vemos aqui muitas coisas. No começo do texto, Hashem vem e nos demonstra algumas obras que eram utilizadas para a construção do Mishkan. E por que ele vem na sequência e diz as alachot de Shabbat? Que ligação tem uma coisa na outra? Porque vocês acham que Hashem já não deve ter explicado isso para Moshe quando ele falou lá em Shemot? Acho que Moshe ficou com Hashem 40 dias lá em cima, e Hashem explicou toda a Torá para Moshe. E aí agora ele desce e manda fazer o Mishkan, e aí já com a ordem do Mishkan, e ele repete toda uma ordenação que ela já estava incutida na primeira ordenação, que ela já ia ser passada oralmente. As obrigações do Shabat, todas essas obrigações, Moshe já havia recebido. 39, são 40 dias e 40 dias que Moshe fica com Hashem. Cada um dos 40 dias teve uma função específica. Porém, quando ele recebe a ordenança do Mishkan, ele recebe agora também uma nova informação. Porque o que vem trazer de novo esse passuque? Porque que é proibido fazer melachá, Moshe já havia recebido e já era transferido pela Torá Shebeal Peh, Torá oral. Então ele vem trazer uma nova informação, esse passuque. Esse passuque vem trazer uma informação de que nem mesmo para construir a casa para Hashem é possível transgredir o Shabat. Porque a Israel, lógico, já sabia das melachot, porém eles poderiam pensar, bom, Hashem nos proibiu fazer as melachot, mas agora, como ele também pediu para fazer uma casa para ele, vamos fazer uma melachá, porque aí nós construímos a casa para Hashem e ele fica muito feliz. E Hashem vem e diz, não, nem mesmo para fazer a minha casa, vocês não podem enfiar nenhum fio de lã. Vocês não podem acender nem uma faísquinha. Para fazer a minha casa, vocês não podem fazer absolutamente nada. Nem mesmo para a minha casa, nem mesmo na casa de vocês. O que isso quer dizer? Isso vem ensinar, por exemplo, um exemplo para vocês. Mas minha casa, estou construindo minha casa, falta tão pouco, eu estou precisando juntar um dinheiro
e eu consigo fazer umas horas extras no Shabat para construir minha casa. Eu posso? Evidente que não. Ah, mas é minha casa. Bom, nem mesmo Hashem permitiu que construísse a sua própria casa e ordenou que os filhos de Israel cessassem de trabalhar. Então, os Chachamim, nossos sábios de abençoada memória, deduziram 39 melachot de Shabat. As 39 melachot de Shabat são essas que eu vou dar um share aqui para vocês. Share screen. Ok. Então, nós temos 39 melachot de Shabat. As 39 melachot, elas são divididas em categorias. Essa aqui está dividida em algumas categorias. Existem outra categoria que só divide em somente 4 categorias. Porém, são as mesmas 39 melachot de Shabat. Muitas pessoas já conhecem esse material. É um material que é bem conhecido nosso, que nós já fizemos, nós mesmos fizemos, produzimos e divulgamos. Então, nós temos aqui a cor verde dos 39 melachot. A cor verde, ela é relacionada à agricultura. Então, tudo que você ara um campo. Para que você ara um campo? Para poder plantar. E você, quando planta num campo, você também tem que colher. E quando você colhe, você junta. E você, depois que junta o trigo, você debulha o trigo. E depois de debulhar o trigo, você acaba... semear e plantar. Tem diferença de zoré e de zroa. Zoreia e de zoré. Ok? Semear e plantar é diferente. Então, nós temos aqui melachot relacionadas ao plantio. Ah, mas para que serviu o plantio? Por exemplo, no Beit HaMikdash não tinha colunas de madeira. E como essas madeiras elas eram conseguidas? Desde o plantio. No Beit HaMikdash não era oferecido alimentos, então também os alimentos para serem oferecidos no Beit HaMikdash eram proibidos de serem plantados ou colhidos. Após isso, já que nós começamos pelas leis agrícolas, o que mais nós temos de relacionado à agricultura é fazer o pão. Quando nós vamos fazer um pão, nós primeiro selecionamos antes de mais nada um bom material, um bom trigo, selecionamos, ou fazer uma comida, nós selecionamos o arroz, nós selecionamos o feijão, nós selecionamos o alface, nós selecionamos a azeitona, nós selecionamos muitas coisas. Isso é uma melachá muito fácil de ser quebrada no Shabat, tá ok? Borer. Depois, nós selecionamos, por exemplo, o trigo, que é o foco dessa família de melachot, é o assar o pão, fazer um pão. Nós moemos o trigo, nós peneiramos o trigo, nós fazemos a massa. Isso é uma melachá fácil de ser transgredida também no Shabat, lash. E, por fim, nós assamos o pão, tá ok? Ou seja, se você pegar um pão, uma massa de pão, e você não precisa acender o fogo no Shabat, mas você colocou o pão e o fogo já estava aceso, você transgrediu a melachá de assar, porque você cozinhou no Shabat, preparou o alimento no Shabat, tá ok? Nós temos aqui agora as leis relacionadas à fazedura das cortinas, ao feitio das cortinas e materiais têxteis no Beit HaMikdash. Que seria tosquiar, muito fácil de ser quebrada quem tem animais. Lavar, nós estudamos muito essa melachá de melaven nas leis de alahá avançada com David Maluf. Desembaraçar, melachá facílima de ser descumprida entre as mulheres com cabelos longos. Tingir, dizem os sábios que mesmo a mulher mais tzedeket, a mulher mais justa que existe na Terra, ela passará alguns instantes no Guerrinom, porque ela descumpre essa melachá, ela transgride essa melachá evidente, sem intenção, nos dias de fluxo. Ela tinge a roupa nos seus dias de fluxo, então por essa haverá,
ela passará alguns instantes no Guerrinon. Fiar, esticar um fio no período, no tempo onde se usava aquelas trançadeiras para fazer tecido, se esticava um fio, se passava um fio entre vários fios, né? E, por fim, passar o fio que seria entre dois orifícios, tá, ok? Passar um fio entre um orifício e outro orifício, que era uma maneira de se tecer naquele tempo. O Tom fez uma pergunta sobre a melachá de borer. Não. O Tom ele perguntou o seguinte: colocar arroz e feijão num prato em Shabat separados é caracterizado borer? Não, Tom. Para caracterizar borer, você colocou arroz e feijão e tinha tomate picado no meio do arroz. E aí você não gosta de tomate picado. E aí você vai caçando tomate por tomate e tirando. Aí você transgrediu essa melachá. Você vai fazer um alface. E aí você pega, por exemplo, o alface e tirando algumas folhas do alface, das que você não quer, das que não te agradam, por exemplo, você estaria selecionando, tirando o que não te agrada. Quando que você separa o que não te agrada de um prato, você está ou de um prato, ou do que quer que seja, seria incluído a melachá de borer. Ok? Deixa eu dar um shalom para o Rav Alexander. Shalom, Rav Alexander. Shalom, Rav Jacob. ¿Cómo está? Baruch Hashem. Muy bien. Qué bueno. Estoy acá. Mucho gusto. Estoy, como hablamos, pasando una introducción al Shabbat, explicando dónde se sacaron las 39 melachot y todo. Entonces, estoy explicando por cima todas las melachot. Okay. Então, nós temos aqui, também relacionado ao feitio de roupas dos sacerdotes, ao feitio das cortinas do Mishkan, e tudo que dizia respeito a tecido. Ok? Nós temos, então, as melachot. Tecer, desfazer fios, atar, desatar, recortar, costurar e rasgar. Tá ok? Todas elas são relacionadas a quem vai fazer uma roupa, quem vai costurar uma roupa. São todas melachot nesse sentido. Agora, nós temos melachot relacionadas à alimentação. Tá, ok? Principalmente aos animais ou que seriam oferecidos ou que seriam caçados para fazer as cortinas, como nós vemos, tem o tahash, que era como um carneiro de um único chifre. Ele deveria ser caçado. Então, caçar é proibido. Se é proibido caçar, é evidente também que é proibido abater. Quando você abate um animal, você tem que pelar o couro. E se você pelou o couro, você também teria que curtir o couro ou colocar o couro para curtir. Aqui, nós está meio ruim para ver. Nós temos aqui não dá para ver. O marcar o couro. O marcar o couro, qual é um exemplo de que se marca o couro? Quem poderia me dizer? Por exemplo, para se escrever um Sefer Torah, se marca o couro primeiro. Se faz um risquinho no couro e aí depois se escreve o Sefer Torah. Ok? Ou para fazer uma marca para cortar depois. Nós temos também só um momento que eu vou apagar o mute de alguém, que tem alguém que liberou o microfone. Nós temos, então, leis relacionadas ao abate animal, não só ao abate animal, mas também para preparar os elementos relacionados a couro no Shabat. Nós temos agora uma melachá. Essa é a melachá, talvez, não a mais séria, mas uma melachá especial.
Então, nós vemos aqui na Parashá de Vaiker, e reuniu, em Shemot também, a seguinte ordenação de Moshe. E Moshe reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as coisas que o Eterno ordenou que fizessem. 6 dias trabalharás e farás o seu trabalho, e no 7º dia haverá para vós santidade, Kedushá, Shabat de repouso a Hashem. Todo aquele que nele fizer trabalho será morto. Não acendereis fogo em todas as vossas habitações no dia de Shabat. Então, qual é a diferença, por exemplo, desse Shabat que nós vemos aqui agora, e por que foi dada essa melachá para esse outro, que nós acabamos de ler aqui, quando foi ordenado a construção do Mishkan, Hashem nos fala de Shabbatot. Deixa eu pegar aqui. Os meus sábados guardareis, na Parashá de... onde que está? Em Shemot. Perdi aqui a conta. Pois bem. Está em Shemot. Depois eu passo o certinho. Shemot 31, de 1 a 15. Então nós temos aqui, e o Eterno falou para Moshe, os meus Shabbatot guardareis. E aqui ele vem e fala, não acendereis nenhum fogo nas vossas habitações no dia de Shabat. Existe uma diferença entre aqui e aqui. Esse aqui, os meus sábados, também estão inclusos as festividades. Então, Pesach, que nós estamos chegando, é um Shabat. Shavuot é um Shabat. Rosh Hashanah é um Shabat. Yom Kippur é um Shabat. Sukkot é um Shabat. Shemini Atzeret é um Shabat. Então, todas essas Hagim são Shabbatot, os meus sábados, porque neles nós descansamos e neles também estão inclusas todas as melachot de Shabat, exceto qual? Exceto, a única exceção é não acendereis fogo em vossas casas no dia de Shabat. A única coisa que nós podemos fazer nas Hagim, nessas aqui, que não podemos fazer no Shabat, é fogo. Então, numa festividade, por exemplo, em Pesach, esse ano, Pesach cai na quarta-feira, se eu não estou enganado, muito enganado, eu posso estar, mas eu acabei vendo ontem, mas eu não me recordo. Mas eu acredito que sim, seja na quarta-feira ou na terça-feira, não lembro bem. Pesach, por exemplo, pode-se cozinhar. Por quê? A gente pode deixar um eruv, o eruv ele é pré-acendido, um fogo pré-acendido, nós transpassamos o fogo no Shabat, no Pesach, desculpa, e no Pesach podemos cozinhar. Porém, no Shabat é terminantemente proibido. Quando nós vemos as transgressões do Shabat, seja um Shabat, Shabat, ou o Shabat Hagim, como uma transgressão deliberada, uma transgressão por intenção, a transgressão dele é, deixa eu achar aqui, vejam bem, deixa eu fazer bem grifado para que todos prestem muita atenção na seriedade do Shabat. Opa. Aqui. E guardareis o Shabat, que santidade ele é para vós. Aqueles que profanarem serão mortos. Porque todo aquele que fizer nele trabalho, a sua alma será... Deixa eu fazer de outra cor aqui. Importante fazer de outra cor para que vocês entendam que são duas punições. Porque todo aquele que nele fizer trabalho, a sua alma será banida do meio do seu povo. Não existe lógica nisso. Nenhuma lógica nessa ordenança. Por quê? Porque se a pessoa que já descumpriu o Shabat, ele já foi morto, que lógica tem
ter um passuque agora novo falando que a sua alma seria banida do seu povo. Lógico que vai ser banido, ele já foi morto. Então, essa punição, a morte, primeira punição nesse mundo. A segunda punição, essa alma será banida do seu povo, é do Olam Rabá. Sempre que vocês encontrarem esse tipo de expressão, será banida do meio do seu povo, quer dizer no Olam Rabá. Tá, ok? Então, a diferença categórica, a única diferença entre uma Hag e o Shabat é fazer alimentos. Entre isso, o Shabat e o transportar estariam permitidos numa Hag para se comer, tá, ok? Então, tanto acender o fogo quanto apagar uma chama estão proibidas. Porém, se uma chama estiver acesa desde a sexta-feira, e essa chama pode permanecer acesa até que ela se extingua por completo, tá, ok? Por exemplo, a vela de Shabat. A vela de Shabat nós acendemos antes de escurecer, por isso nós acendemos antes, e ela tem que durar pelo menos 1h30. Então nós podemos acendê-la e ela que se apague sozinha, tá, ok? Temos outras proibições que eram utilizadas no Mishkan, que eram escrever e apagar. Quando se escrevia, por exemplo, um Sefer Torah, se escrevia as palavras do peitoral do Efod, e assim sucessivamente. Se escrevia Kadosh Lashem na mitra, na tiara do Kohen Gadol, tá, ok? Se transportava, muito fácil de descumprir essa melachá também. Todas essas aqui são muito fáceis de serem descumpridas, de um recinto público para um particular, ou de um particular para um público. Tá bem? Nós temos agora outra proibição, vou pular essa, por enquanto. Vamos nas construir e demolir, tá, ok? Construir e demolir coisas fixas, tá bem? Apesar de que para os nossos filhos, por exemplo, para as minhas filhas, eu já proíbo, eu ensino elas, não proíbo, eu ensino elas que nem mesmo jogos que elas construam ou que deem para ela a noção de construir, eles já estão proibidos na minha casa no Shabat. Por exemplo, Lego é permitido no Shabat, mas minhas filhas não vão brincar de Lego perto de ninguém, porque na cabeça delas construir, e é isso que eu quero ensinar, o conceito da melachá é proibido no Shabat. Então, construir é proibido, destruir é proibido também. Porém, essa melachá, essas duas melachot, elas dizem respeito somente a demolir e construir coisas fixas, uma casa, uma tenda, e assim sucessivamente. E, por fim, nós temos aqui Makeh Bapatish. Sfaradim e Ashkenazim têm uma visão um pouco diferente dessa Makeh Bapatish, dar a última martelada, é a tradução dela, tá, ok? Ou martelar para concluir, que seria concluir uma obra. Segundo os Faradim, se você destrói uma obra por fim, não é uma obra, destrói um elemento e não tem proveito dele depois do Shabat, não é concluir uma obra. Que é um exemplo disso? Abrir uma garrafa PET. Todos compram Coca-Cola, refrigerante. E no Shabat vão abrir, por exemplo. Segundo os Ashkenazim, estaria proibido, porque você está criando uma nova coisa. Então, você estaria concluindo uma obra. De que maneira? Quando se faz uma tampa, se faz ela com todos os orifíciozinhos, para quando abra, ela quebre. Então, ela foi feita para aquela finalidade. Então, como ela foi feita para aquela finalidade, ao você dar sentido a essa finalidade, você concluiu aquela obra. Então, você concluiria uma obra segundo os Ashkenazim. Segundo os Faradim, não. Segundo os Faradim, como você não está concluindo uma obra, porém você está quebrando aquilo e você não vai ter proveito disso depois. Então, não há problema nenhum abrir garrafas e tampas no Shabat, segundo os Faradim. Nem mesmo embalagens, não há problema nenhum. Então, existe uma pequena diferença de pensamentos entre esse e aquele. Tá ok?
Então, essas aqui são as 39 famosas melachot do Shabat. Todas elas são deoraita. O que quer dizer que não existe nada nessas melachot que você possa falar, isso é derabanan. Não existe. Todas as melachot são deoraita. A transgressão de qualquer uma dessas melachot é karet, é pena de morte pela mão do tribunal terrestre ou a pena de morte pelo tribunal celeste. A Ruth perguntou sobre a transição de carreta. A transição de carreta, a alma é eliminada por completo, tá ok? Gehinom é um conceito, na verdade, e que quer dizer que Hashem vai perdoar vai dar um jeito de perdoar ao máximo as pessoas. Esse é o conceito do Gehinom, tá ok? Pois bem, todas essas melachot, elas são seríssimas. Seríssimas, tá bem? Então, nós temos essas aqui, deixa eu fazer ver se eu consigo fazer um desenho aqui para vocês. Sigo. Então, vamos lá. Essas melachot são melachot av. Tá ok? Deixa eu abrir aqui fica mais fácil para não falar. Ok. Nós temos, então, as melachot av. As av melachot, que são as melachot pais, tá bem? Então, todas as 39 melachot que nós citamos, elas são as melachot av. Avot melachot, tá bem? Nós temos, então, por exemplo, deixa eu pegar uma melachá aqui que seja fácil para se entender. Borel. Sim, pode fazer a pergunta. La melajá que más difícil, Borel. Vamos lá. Selecionar. Tá? Borer, selecionar. Melachá de Borer. Dificílima essa melachá. Dificílima não, facílima de ser transgredida. Borer é selecionar. Selecionar. É proibido selecionar no Shabat. Então, isso é uma Av Melachá. Dessa Av Melachá se distinguem outras Toledot Melachá. São Melachot, são trabalhos derivados dela que ainda são transgressões diretas da Torá. Então, por exemplo, você selecionar, como eu citei, o tomate do prato de arroz. Ou você pegar um monte de trigo ou um monte de café e jogar para o alto, para o vento bater nele. Ou então, por exemplo, você quer pegar um sapato que está no fundo de uma caixa. Como você vai fazer para pegar esse sapato que está no fundo de uma caixa cheia de sapatos? Você tem que tirar um monte de sapato que você não quer, até chegar no sapato que você quer. Isso é selecionar. Então, o conceito básico de Borer, de selecionar, é tirar o que não quer. Sempre que você tira o que não quer, é uma transgressão de Borer, da Melachá Av. Tá ok?
os nossos sábios, eles estabeleceram, depois dessas transgressões, a transgressão base, vamos supor aqui, isso é a transgressão da Torá, que a pessoa, ela mereceria todas as penas que nós citamos, tá ok? Foi colocado em torno dessa transgressão, segundo, isso é de Rachamim, Muktsi, que é uma coluna, que é uma muralha para evitar, por exemplo, escrevermos ou selecionarmos, ou seja lá qual for. Então, por exemplo, nesse caso, é para um Muktsi de Borer, que seria uma peneira. Se você pegar uma peneira no Shabat, ele é Muktsi para Borer. Porque você não faz nada, não há nada que se faça com uma peneira que não seja selecionar. Então, assim sucessivamente, para todas as melachot, existem as melachot av, as melachot toledot, as derivações da melachá, que são todas proibições da Torá. Vamos fazer aqui bem bonitinho para vocês saberem que isso aqui é muito sério. Então, isso aqui é tudo proibição da Torá, não é derabanan. A única proibição derabanan de Shabat é a proibição de Muktsi, tá ok? Muktsi. Isso é derabanan. Por quê? Porque não é transgressão de Shabat. Relar em um Muktsi não transgride o Shabat. Porém, assim que você passa a muralha do Muktsi, o que aconteceu? É uma transgressão de Shabat. Então, por exemplo, é proibido pegar uma caneta no Shabat. Relar uma caneta no Shabat é um Muktsi. A caneta está aqui, ó, no Muktsi. Você está brincando com a caneta e fez assim, a pessoa é passível de pena capital por fazer isso. Então, vamos supor, estamos todos sentados em uma mesa e uma pessoa pegou uma caneta na mão e tem um papelzinho na mão e é Shabat. Estamos todos em tzadikim. E esse tzadik vai e fala, o tzadik fala, amigo, é mukti no Shabat. Não arrisca essa caneta no Shabat. Não pega essa caneta, porque é mukti no Shabat. E essa pessoa, inadvertidamente, de propósito, querendo mesmo, ele pega essa caneta no Shabat e fica com essa caneta na mão. E, de repente, ele faz um X no papel, ou ele faz um L, ou um J. Opa, isso é um V. Ou um V ou um J, e assim sucessivamente. Essa pessoa ela passou para um outro status. Agora ela é carrete. Ela poderia ser levada adiante de um tribunal, e diante de um tribunal ela poderia ser julgada de pena capital por transgredir o Shabat diante de duas testemunhas, tendo sido avisada antes e sendo conhecedora da melachá. São requisitos básicos, tá? Para que a pessoa seja punida diante de um tribunal. Então, para vocês terem uma ideia de como é sério, quando nós falamos Muktsi, quando nós falamos melachá, quando nós falamos desse tipo de termos, as pessoas têm na cabeça que é tudo derabanan, que é tudo porque os rabinos explicaram, porque isso não está escrito exatamente assim na Torá, porém está escrito assim na Torá. No Shabat, era para parar de fazer o quê? Para parar de costurar, para parar de fazer isso, para parar de fazer aquilo, outro. Se Rahamim vem e fala, olha, você acendeu uma luz que tem um filamento elétrico que ele esquente a tal temperatura, isso é como acender fogo, isso é como você preparar um fogo, um metal para ser moldado, e assim sucessivamente. Então você transgrediu a Torá. Vocês estão entendendo como é seríssimo acender uma lâmpada no Shabat? A maioria das pessoas fala, uma lâmpada, isso é exagero dos ortodoxos, isso é exagero aqui, ali. Mas muito pelo contrário, nós estamos entendendo, quem está passando pelos estudos com o nosso amigo David Maluf aos domingos, está entendendo quão sério e quão embasados são todos esses argumentos e todas essas melachot e todas essas derivações das proibições de Shabat. Tá ok? Obrigado. Sim.
Gostaria de fazer um comentário. Isso pode auxiliar alguém algum dos alunos também que talvez tenham passado por isso também, estejam passando pelo que eu passei. Você se lembra que eu estava com bastante dificuldade em entender o porquê das mitzvot de Shabbat, como é que uma mitzvah de acender uma lâmpada poderia ser tão séria ao ponto da pessoa perder a vida, sendo que existiam outras coisas que pareciam para nós tão mais sérias que isso e que tinham uma penalidade menor. Você se lembra? Sim. A sua sugestão para mim foi a leitura do livro 19 Cartas sobre o Judaísmo. Queria compartilhar isso com o pessoal. De repente, se alguém tiver alguma dúvida com respeito a esse assunto, entender o porquê dessas mitzvot, a mesma recomendação que você me deu, que é a leitura daquele livro, foi muito boa para mim mesmo. Uhum. Exatamente. Então, muito bom, obrigado, Shlomo. Então, nós temos que entender que mesmo que uma coisa não seja diretamente proibida pela Torá, nós também temos a obrigação de santificar o Shabat, de tratá-lo como um dia especial. Então, por exemplo, aqui o Lucas comentou que o luz de LED não tem filamento. Tá ok? E o que leva a energia até a luz de LED, Lucas? São cabos. E os cabos, eles esquentam. Fios de energia, muito bem, José, são fios. Então, aqui não está quente, mas e lá no teu disjuntor, e lá em tal lugar? Como? Gabi, Pois não. O Moré Davi Maluf, ele disse o seguinte, que a lâmpada de LED, fluorescente, eles têm uma composição química que não vai aquecer, né, nenhum tipo de filamento. Ele disse que a transgressão aí é pelo simples fato de você criar um circuito quando você liga a chave, ou quando você desliga, você destrói o circuito. Sim. Então, cai na criação e destruição de algo no Shabbat. Sim. Então, também foi dito que numa caso de uma emergência, é melhor acender uma luz de LED, uma luz de halogênica, como se diz. As luzes fluorescentes são melhores nessas luzes do que uma luz de bulbo, né, de filamento, que existe muito no Brasil ainda. Então, muito obrigado, Itzhak, pela recordação. Mas exatamente. Então, existem outras N proibições. Ou, por exemplo, uma pessoa que não liga. Vou acender sempre as luzes, e um dia ele vai fazer a visita na casa de um amigo que as luzes são de bulbo, são de filamento. E ele acende. Entende? Então, como é sério. Então, existem N proibições, N coisas que são proibidas e por que se proibiram, e por que estão incluídas nessa proibição, e por que estão excluídas dessa proibição, e assim sucessivamente. Então, é muito importante que o conhecimento sobre essas melachot Shabbat, ela seja muito bem estudada por nós, vão ser muito bem estudadas por nós ao longo de meses. O Shabbat é um tema que se estende por meses. Nós estamos dando apenas a introdução ao Shabbat, a introdução às proibições, porém o nosso objetivo nas próximas aulas que nós tivermos entre nós, né, nas aulas de quinta-feira, são, a partir de agora, como praticar o Shabbat em casa. Já vimos as proibições, já vimos os embasamentos na Tanar, os embasamentos em tudo. E agora, a partir de semana que vem, às quintas-feiras, nós aprenderemos como se faz um Shabbat em casa. Então, aprenderemos como celebrar um Shabbat sozinho ou em comunidades, tá ok? Vamos tentar atender essas duas vertentes. E, na grande verdade, não tem diferença nenhuma no que nós vamos fazer em questão de serviço religioso. Vai ser o mesmo, tanto para a pessoa que está em casa, quanto para a pessoa que está na sinagoga ou nas comunidades, exceto o caso da comunidade já ter minyan. Ter um minyan, tá ok? Que já todos passaram pelo Beit Din, todos fizeram. Esse caso é um caso à parte. Porém, das comunidades que não existem minyan, essas comunidades ainda fazem tefilat yachid, a tefilá, no caso, sem barehu, sem kadish, sem essa parte da kedushá. Então, existem diferenças, pouquíssimas,
porém existem. Então, na semana que vem, nós vamos enfocar nessa prática, nessa parte. Eu achei que fosse dar para entrar nessa parte hoje, então eu já tinha aqui Zemiró, estava tudo preparado aqui do lado, mas não conseguimos chegar. 1 hora é muito pouco, infelizmente. Porém, vamos esclarecer algumas dúvidas. Aqui, o Marcos e a esposa ficaram inconformados com a questão da informação que eu comentei, que os nossos sábios dizem que as mulheres passarão pelo menos um breve instante no Guerrinon pela mancha que causa no seu período de fluxo. Porém, não só isso, são conceitos, tá ok? Você tem que entender que tudo é conceito, são conceitos. Também é dito que todas as pessoas passarão um pouco no Guerrinon pela dor que causam a sua mãe ao nascer no parto. Também é dito que que todos os médicos passarão um período no Guerrinon, porque eles também fizeram sofrer alguém, eles cortaram alguém, eles passaram algum medicamento que fez mal, eles, por mais que a intenção seja fazer o bem, essa intenção ela não vale. Como diz, o inferno está cheio de boas intenções. Então, Guerrinon seria isso. Na verdade, esse é um conceito, como eu digo, vocês sempre têm que entender. Os advogados passarão, não sei se sairão, porém tem que entender que tudo que nós falamos são conceitos. Quando nós falamos Guerrinon, quando nós falamos algo, isso já foi muito bem falado, já foi bem explicado. A gente tem que entender sempre como conceito. Sempre que tem uma ideia que você fala, opa, mas o que o Rabino está falando? Tem que pensar na ideia. Não entenda minhas palavras sempre como literal. Não entendam como literal. Então, o Guerrinon, o que ele vem trazer com essas 3 ideias? Que o médico, o bebê e a mulher passarão um período no Guerrinon, que seria o bebê, mesmo nos momentos onde nós ainda não éramos cientes da Torá. Uma pessoa, por exemplo, antes dos 13 anos, o que ele comete, ele é 100% isento? Não, ele também vai pagar, de uma certa maneira. Da mesma forma que um bebê causa sofrimento à sua mãe ao nascer, também essa pessoa vai pagar de alguma maneira, ou na sua vida, ou no Olam Rabá. O médico, mesmo que nós façamos o bem a alguém e causamos o bem, porém ela recebeu um tipo de mal, essa pessoa também vai ter que pagar por esse mal. Que é um caso categórico disso, uma pessoa quando ela dá tzedakah na frente de outras pessoas. Sabiam que uma pessoa que dá tzedakah na frente de outras pessoas, ela vai pagar por isso? Porque ela fez outra pessoa se envergonhar de ter que chegar a pedir dinheiro. Se ele é bom, desce o dinheiro antes da pessoa pedir. Então, entenda que mesmo fatos como esse da mulher no Shabat, que é isento, não, desculpa, ainda não entramos no caso da mulher no Shabat, estamos no médico. Casos que as pessoas querem fazer o bem, mas causam algum tipo de mal, essa pessoa ela vai pagar por isso também. E o último caso é o caso da mulher, mesmo nós, cientes das transgressões, e não fazendo essas transgressões de propósito, alguma coisa nós teríamos que pagar nessa vida. Porque, de todo fato, somos proibidos de manchar. Então, mesmo quando nós manchamos, entre aspas, sem querer, nós vamos pagar por isso. Isso vale muito para a pessoa que acende a luz com o cotovelo no Shabat. Tá ok? Então, vamos lá. Sim, Gessé, muito bem. Muito bem perguntada a sua pergunta. Foi citado que uma pessoa, antes de fazer o Beit Din, antes de passar por 100% da conversão judaica, a pessoa tem que descumprir alguma coisa no Shabat. Perfeito, a pessoa tem que ter pleno conhecimento, Gessé. A pessoa não poder cumprir ou ter que se ausentar de cumprir um Shabat por completo, não quer dizer que você está fazendo o curso conosco de vida judaica e vai chegar na sexta-feira à noite, a pessoa vai, por exemplo, não, eu me referi a todos, Naftali, tá ok? Todos antes do Giur. Não quer dizer que o Rabino falou que eu não preciso cumprir as 39 melahot. Bom,
É sexta-noite, eu vou pro barzinho. Sábado de manhã eu vou dormir até mais tarde. Sábado à tarde eu vou bater uma pelada com os amigos. Sábado à noite eu vou me preparar porque tem a balada depois, não é assim? Se vocês entenderam isso, entenderam errado. Tá ok? O que eu disse é o seguinte, o Shabat, como nós vimos nos textos que já lemos, ele é um ot, ele é chamado de ot. Eu vou até mostrar aqui novamente para vocês, porque eu li mais alto, não é esse, aqui. Veja bem como está dito aqui. Ele é um sinal entre mim e os filhos de Israel, porque em 6 dias fez o eterno os céus e a terra, e em 7º dia folgou e descansou. Ele é um sinal. Está vendo essa palavra sinal? Ela se refere ao Shabat, se refere ao tefilim como sinal e se refere à circuncisão como sinal. Tá bem? Todo judeu, todos os dias, tem que ter dois ot sobre si. Todos os dias. Não mais, não menos. Quais são os dois ot que nós temos em geral? Tefilim, Rav. Tefilim é 1. Circuncisão. Circuncisão é o 2. Tá ok? Então, todos os dias, nós temos sobre nós dois sinais, os judeus, tá ok? Ao não-judeu, antes de passar pelo Giur, é permitido fazer a mesma usar por outro motivo, Yohai, nós podemos dar isso mais para frente. Então, o não-judeu é permitido fazer a circuncisão, porém até que ele passe pelo Beit Din, ele ainda não pode, porque ele estaria quebrando um pacto. Entendem isso? Nós já falamos bastante nos shurim de quarta-feira sobre a importância de não se quebrar o pacto. Nenhum, nem outro. Nem o pacto de Shem Mitzvot Ben Noach, nem o pacto do Sinai. Tá bem? São pactos. Pactos que são feitos por Hashem. E Hashem é Hashem. Entendeu? Não tem como quebrar. Não tem como falar, eu vou no Shabat e eu quero fazer isso. Você quebrou o Shabat. Eu quero comer pururuca, porque para mim pururuca não faz mal. Então, você quebrou o pacto. Mas eu acho isso. Eu tenho fé completa que pururuca não é kasher. Então, fé completa não vale nada. Porque o pacto está escrito que é só assim que esse não pode comer. A pessoa pode ter fé completa, a pessoa pode sentir no coração que porco é kasher. Não adianta nada. O porco vai continuar sendo não kasher. Então, de igual maneira, sentir esse judeu, estar no coração, esse é um ensino muito triste de ser dado, muito ruim de ser dado da minha parte. Eu não gosto eu evito falar sobre isso, porque é um ensino que eu prefiro não dizer, mas deve ser dito, tá bem? É necessário dizer, eu não gosto disso, porque parece que existe uma superioridade. Não é uma questão de superioridade, é uma questão de passar nem passar de fase. É ser branco e ser vermelho, e ser azul e ser amarelo, entende? Não dá para ser. Não tem como confundir. Então, uma pessoa, isso eu já vi muito, uma pessoa que ela se sente 100% judeu, que ela já acha que ele é judeu, ele não progride. Essa pessoa não progride. A pessoa, quando ela fala, não, eu ainda tenho que fazer isso no Shabat, eu ainda sou obrigado a acender e apagar a luz do Shabat, por exemplo, quando eu vou no banheiro, eu ainda sou obrigado. Ele vai fazer o possível para alcançar o que ele quer e parar. Ou ele vai alcançar o que ele quer e vai ter agora a liberdade de cumprir um Shabat pleno, ou ele vai largar a mão de tudo. Eu falo, eu posso acender a luz? Então não vou fazer mais nada. E aí ele entendeu errado tudo. E essa pessoa, se ela virasse judeu, certamente ele ia ser um péssimo judeu. Então, o judaísmo está aí dessa maneira. Nós entendemos, para concluir nosso shur, e vou dar mais um ensino também depois, só bem rapidinho. Eu perdi. Então é isso, nós temos as pessoas têm que ter consciência de que se ela é um péssimo Ben Noach, ele vai ser muito pior um judeu bem pior ainda, entendeu? Então as pessoas têm que ter uma noção disso. Se a pessoa não consegue cumprir o seu pacto enquanto status espiritual, status, não que seja uma alma melhor do que a outra, mas se o status espiritual de Ben Noach, também não vai conseguir
judeu. Porque se enquanto Ben Noach, essa pessoa pensa, mas eu sinto no meu coração isso, que eu posso fazer isso. Eu sinto no meu coração aquilo, que eu posso fazer aquilo. Então, quando ele virar judeu, eu falo, mas eu sinto no meu coração que eu posso fazer isso, e vai fazer. Errado, porque ele não aprendeu o cerne do judaísmo, que é uma halachá, é uma regra. A regra é assim e ponto final. Tá bom? Quero fazer um ensino final, que eu até deixa eu achar aqui rapidinho. Mishnah. Só um momentinho que estou abrindo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta que eu vou... estou achando aqui já. Já encontrei. Alguém quer perguntar? Ou não? Nós temos, durante todo o Shabbatot, nós lemos, os Faradim leem um trecho chamado Bameh Madlikim, o Bameh Ein Madlikim. Bameh Madlikim, o Bameh Ein Madlikim é no que se acende e no que não se acende as velas de Shabbat. Nesse no que se acende e no que não se acende, são as Mishnayot do Talmud, de Shabbat, tá ok? Nós temos aqui uma informação muito importante, que nós começamos aí falando sobre mulheres, e foi bem, o pessoal que ficou meio na dúvida sobre as questões de mulheres de Shabbat. Vamos falar então, na Mishnah Shesh, fala exclusivo sobre mulheres no Shabbat, ou assuntos sobre mulheres no Shabbat. Então, vou ler aqui para vocês. Por 3 transgressões, as mulheres falecem, morrem, no momento de dar a luz a uma criança. O Maimonides, o Rambam, ele comenta que não somente na lidar, mas em qualquer momento em que as mulheres passem por um risco de vida, risco de morte. E sobre eles por não ter sobre eles cuidado. Não está dizendo que ela não faz, está dizendo que ela não prestou atenção sobre eles. Quais são essas 3 transgressões terríveis que as mulheres, que são responsabilidade integrais das mulheres, que elas chegam a falecer por conta delas? Então vamos lá. Primeira, Banidá, as leis de Tarata Mishpachá, o Vachalá, e para separar a massa da Halá, as mulheres sempre... Hoje eu cheguei em casa, minha esposa estava encostada aqui na parede, e estava, estou explicando de novo a Halá, explicando de novo para as pessoas, nem sei se é para vocês que estão aqui no grupo, mas ela está explicando, tirou ainda a dúvida sobre faz isso, se queima, se não se queima. Então, as mulheres não... Lógico, tem que perguntar para quem sabe mais, mas as mulheres têm que ter essa alahá na ponta das línguas. Elas são responsáveis por cumprir. A mulherada não quer pôr tefilim, não quer pôr talit, não quer pôr kippá. Então estuda sobre a halá, que é melhor. Entendeu? Faz isso. Isso é o dever. Se é o dever e não faz, explique que faz o que não é dever. Enfim, e sobre a halá. E por fim, o veado da kataner. E pelo acendimento das velas de Shabbat. Então são 3 mitzvot exclusivas das mulheres, que são obrigação de cada mulher, e elas têm que ter pleno conhecimento dessas 3 mitzvot como alahá. Da mesma forma que um homem sabe alahá de
não sei, de potzitzit, sabe a alahá de tefilá, o homem deve saber a alahá de brachot, as mulheres também devem saber, mas o homem deve saber a alahá, não é saber a brachá, é saber a alahá. As mulheres têm a obrigação de saber a alahá desses 3 pontos, tá bem? Por fim, foi isso. Esse é o nosso shiur terminando aqui. Grave. E no Sim. caso da mulher Batnoa, no caso do Benoa, você mencionou no caso os 3 pontos em que uma mulher judia, ela em caso que tivesse correndo risco de vida, tal, etc. E para o Benoa, como é que se aplicaria isso? Benor não tem obrigação de nenhuma dessas 3 transgressões. A Nidal não tem obrigação porque o Benor não tem as leis de Tumá e Tahará. Então ele não incute essa proibição, tá ok? O Benor também não incute a obrigação de separar a Halá, porque a Halá ela também é exclusiva para os judeus. E também não incute a Melahá e não incute o último que foi Hadra Kataner. Não é obrigatório também o acendimento das velas de Shabbat. Porém, a pessoa que se encaminha para o Giur, e eu gosto sempre de frisar isso, a pessoa que se encaminha para o Giur, ela já tem que estar já praticando o máximo das mitzvot. Ele só tem que evitar de praticar os 3 pontos que nós já citamos anteriormente. Não, Ravi, isso eu compreendi. Sim. A minha dúvida é assim, se no caso de uma mulher judia, ela tem que observar bem esses 3 pontos, porque isso pode preservar ou preservar a vida dela por mais tempo, e no caso da mulher Benoa, o que ela teria que fazer para preservar essa vida? Ela também tem 3 pontos, não tem? Como é que seria isso? Vou ficar te devendo essa, Shlomo. Se você puder depois passar para mim, te agradeço, tá, Ravi? Tá ok, pode deixar. Fechou. Tá bem? Então é isso. E eu vou te dar uma resposta, tá bem? Que ela vai te servir muito bem para entender isso. E a última resposta, depois eu vou dar uma pausa de 5 minutos que a gente vai começar o shiur da paraxá da semana, já, né? Daqui 10 minutos. Então vamos lá. Demóstenes falou de tzedakah e tudo. Não, ele falou outra coisa. Depois a gente fala, Demóstenes, sobre isso. O maior de todas as mitzvot, qual é a mais difícil, na verdade? A mais difícil de todas as mitzvot, qual é? Quem sabe? Mais difícil de todas as mitzvot. Opinião? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Honrar o pai e a mãe. Quem falou primeiro? Foi o Yohai, eu acho, não lembro. Eu falei junto aí, mas alguém falou primeiro. Quem falou primeiro? É o Yohai? Yohai, mas eu tô. Coloca a voz. Honrar pai e mãe. Qual é a mais fácil de todas as mitzvot? A mais fácil. Fácil. Tirar os ovos, tirar o pássaro do ninho e deixar os ovos. Ou melhor, Exatamente. Quem que respondeu essa? Quem respondeu essa? Yogai. Yohai? Outro ponto de Yohai. Essas são as 2 mitzvot. Honrar pai e mãe é a mitzvah mais difícil de toda a Torá. É a mitzvah mais fácil de toda a Torá. Você achou um ninho no chão, quer pegar os ovinhos para comer, então você espanta a mãe e pode levar o ovinho para comer para tua casa, fazer teu omelete. Então essas são as 2 mitzvot. A mais difícil e a mais fácil. Quando a Torá fala da mitzvah mais difícil, ela diz para que te vá bem e se multipliquem os seus dias sobre a terra. E quando ela fala sobre a mais fácil, ela diz para que te vá bem e multiplique os seus dias sobre a terra. Ou seja, se a mitzvah mais difícil de todas, ela faz os nossos dias se alargarem, e as mitzvot mais difíceis, as mais fáceis também, faz nossos dias se alargarem, então é evidente que as intermediárias todas fazem nossos dias se alargarem. Como nós dizemos, que em Hayeno, Viorechiameno, o Venegue e o Manvalayla. E eles são a nossa vida, quem? Os mitzvot, e prolongam quem Hayeno, Viorechiameno. E eles estendem os nossos dias. Quando fala estendem os nossos dias, Rahamim nos dizem que prolonga a vida nesse mundo e estende a vida no mundo vindouro. O Venegue e o Manvalayla. E neles nos encaminharemos dia e noite. Então, essa é a explicação para isso, Shlomo. O correto é cumprir as mitzvot, seja do pacto de Shlomo Mitzvot Ben Noach,
seja já se preparando para os pactos do Sinai, como Rambam, Maimônides, ele fala nas Ilhot Milchamot Melahim, no capítulo 10, Pasuk 10, 11, eu não lembro direito qual foi o Pasuk que ele fala, mas é por ali, tá bom? Ele diz que um Ben Noach que deseja cumprir uma mitzvah da Torá, das que são permitidas para ele, qualquer uma que seja, fora as 3 que nós já citamos, ele deve cumpri-las, primeiro, de acordo com a Halachá, e segundo, ele vai ter o mérito dessas mitzvot, o mérito que seria, ele honrou pai e mãe para receber o prolongamento dos dias, então ele vai receber o prolongamento dos dias. Ele honrou, não sei, ele espantou o passarinho dos ovos para pegar o ovo, para receber prolongamento de dias, ele vai receber o prolongamento de dias. E assim sucessivamente. Bom, daqui de 5 minutinhos, nós já temos nosso show de Parashá da semana. Eu vou beber uma água e já volto. Não saiam daí.